Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábolas usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amigos, dia 16, domingo, 11º domingo do tempo comum, Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículos de 26 a 34. Eu já quero pedir a você que comente, quero agradecer aquelas pessoas que têm compartilhado os vídeos, que têm se inscrito no canal. Quero agradecer aqui. Nós estamos fazendo a palavra de Deus chegar a muitos corações. O texto que nós acabamos de ler hoje é um texto que tem uma riqueza espiritual enorme para cada um de nós. Jesus aqui está contando uma parábola para nos explicar algo profundo. Ele diz: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Então, Jesus aqui conta essa parábola, depois conta a parábola da semente de mostarda, para falar de como acontece o crescimento do reino de Deus na nossa vida. Ora, aqui nós precisamos fazer uma pergunta: o que é o reino de Deus? O que é esse reino, de fato? O reino de Deus é Jesus. A palavra basileia, no grego, significa isso. Jesus, ele é auto-basileia, ou seja, ele fala do reino, ele anuncia o reino e ele é o próprio reino. Então, o reino de Deus é quando Jesus ele cresce dentro de nós. E quando eu digo Jesus, eu estou falando do processo que a inabitação da Trindade ela faz na nossa alma. Isso aqui é maravilhoso. Jesus aqui está dizendo para nós que a construção na santidade, o crescimento na santidade, ela se dá por etapas. Nós normalmente, nós pensamos que a conversão, ela sempre acontece de maneira que aconteceu com São Paulo, por exemplo. Mesmo em São Paulo, que foi, vamos dizer assim, uma violência que Deus fez na vida de São Paulo, porque o homem estava a caminho de Damasco, e no meio do caminho ele tem um encontro com o Senhor. E diante desse encontro com Jesus, aquela voz que ele ouvia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Lá no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Aquilo mudou o coração daquele homem. Ele fica cego, Ananias precisa rezar por ele. Veja, do período da visão até o momento que Ananias ora por ele e dá toda a instrução para ele, e Paulo recobra a visão, entre um processo e outro, isso quer nos dizer que existe um processo de amadurecimento para a conversão, para o crescimento de vida de santidade. Mesmo em São Paulo, que eu estou pegando um caso mais extremado de alguém que teve, a gente poderia dizer assim, uma mudança da água para o vinho, porque aqueles que viam São Paulo lá não conseguiam entender: nossa, mas esse daí não era o homem que estava perseguindo? O que ele está fazendo aqui agora? E todo mundo ficou com medo de São Paulo, Mas eu estou pegando então um crescimento na vida espiritual de uma maneira assim, da água para o vinho.
é claro que quando São Paulo então começa seu ministério de fato, Deus então caminha com ele por caminhos de crescimento. Voltando à parábola então, para dizer que o caso de São Paulo é um caso extremado. Deus, ele costuma trabalhar em nós de uma maneira pedagógica. Por isso, nós normalmente, quando nós olhamos por uma vida de uma pessoa, nós temos a impressão, às vezes o equívoco, quando olhamos para nós mesmos também, de pensar que a conversão ela acontece assim, né? De um momento, está tudo pronto. Não, irmãos. Não. Nós temos aí um processo longo de caminhada. E é isso que Jesus diz. Ele diz aqui, a terra por si mesma produz o fruto. Ora, a terra por si mesma produz o fruto. Quer dizer que isso, o homem semeou, mas não é função dele agora fazer a coisa acontecer. Quem faz a coisa acontecer é a graça. A terra por si mesmo, ela produz o fruto, ou seja, é fruto da graça. Essa obra de santidade é uma obra que não é uma obra que nós fazemos em nós, mas é uma obra que o próprio Deus faz em nós. Desde a primeira conversão até, quem sabe, Deus, né? A gente poder chegar à terceira conversão. Porque, volto a dizer, nós pensamos que a conversão ela é uma única conversão. A maioria dos cristãos tem isso na cabeça, né? Pensa assim, então, se eu já larguei os pecados mortais, eu estou agora começando a combater os pecados veniais, e eu tenho uma vida regrada de sacramentos e tudo mais, eu sou um bom pai de família, então já estou santo. Não. Né? Miseravelmente essa é a nossa condição, né? A minha e talvez a sua condição, a não ser que eu esteja falando para alguém muito santo aí, né? Que já está elevado em virtudes heróicas, né? E seria uma honra poder, né, tá dividindo humildemente um pouquinho disso aqui, que na realidade isso aqui não é nada meu, né? Isso aqui é importante, isso não é meu, irmãos. Eu só estou reproduzindo aquilo que grandes mestres espirituais, por exemplo, estou traduzindo aqui essa parábola, eu estou associando ela àquilo que o Padre Garrigou Lagrange diz no seu livro As Três Idades da Vida Interior, falando das três conversões, associando essas três conversões aos três amores: amor servil, amor filial e amor esponsal, né? Primeira conversão, a via dos iniciantes. A segunda conversão, a dos progredidos. E a terceira conversão, a dos perfeitos. Se a gente colocasse isso ainda numa escala teresiana, nós colocaríamos lá as moradas de Santa Teresa em cada um desses amores e em cada um dessas conversões. A primeira e a segunda e a terceira morada nós colocaríamos na via dos iniciantes. A quarta e a quinta morada na via dos iluminados ou dos progredidos. E a sexta e sétima morada seria a via dos perfeitos ou do amor esponsal. Para dizer isso, que a conversão ela é um processo. Ela é um processo de renúncia diária, que todos os dias nós precisamos fazer a nossa escolha. A terra por si mesma, ela produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos. E interessante é que ele acorda de noite, a semente vai germinando, mas ele não sabe como isso acontece. É assim, né? Porque é fruto da graça. A graça, ela vai germinando, ela vai acontecendo nas nossas mortificações dia a dia, naquilo que Deus vai nos pedindo à medida da nossa generosidade. Agora, aqui é importante dizer algo, irmãos. Esse processo de fazer o reino crescer em nós, ou seja, avançar no processo de conversão, avançar no caminho de santidade, avançar na união com Deus, porque afinal de contas, o nosso objetivo é se configurar a Cristo, é se unir a Cristo. E a gente se une a Deus através dessa conversão, que dia a dia nós vamos morrendo para nós, morrendo para a carne, morrendo para tudo aquilo que é carnal, morrendo para as nossas vontades, para deixar que Deus ele vá crescendo em nós. Foi isso que São Paulo viveu. Começou nesse processo, mas chegou um dia que ele disse: eu vivo, mas já não sou eu que vivo.
É Cristo que vive em mim. Um homem que foi tomado pela graça de Deus. Um homem que foi tomado pelo poder de Deus. Mas por quê? Porque ele se permitiu. E aqui eu encerro, que é já caminhando para encerrar, dizendo algo, irmãos. Santidade é generosidade. Aquela conversa de para que isso tudo, isso não precisa, isso aqui é exagero, não santifica ninguém. Não existe um mandamento da lei de Deus que nos diz vai, vende tudo, dá para os pobres e depois vem e segue. Isso é generosidade do coração. Os mandamentos são lá, os 10. Então, nós entendemos que santidade é generosidade. É fazer não só o que está pedido, é fazer além do que está pedido. E aqui eu quero dizer algo, porque a santidade é crescimento na caridade. Mas a caridade, ela não cresce por adição. E atenção aqui, irmãos, nisso. Né? A caridade, ela não cresce por adição. Então, não adianta nós fazermos muitas atividades, mas fazermos todas essas atividades desatentos. A caridade, ela cresce em intensidade. São atos mais intensos de amor. Atos mais intensos. Uma missa bem mais participada, um terço bem mais meditado, né? Uma meditação mais profunda, mais recolhida, né? Uma vida mais mortificada. Tudo isso vai fazendo nós crescermos em intensidade. E é exatamente isso, claro, né? Por uma coisa chamada oração, mas é exatamente isso que vai nos fazer crescer nessa vida de santidade e nessa intimidade com o Senhor. Deus abençoe grandemente a sua vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.